Vamos lá. Vamos começar a nossa live hoje. Tá chegando gente aqui. Vamos ver. Tá a Noemi na aula. Boa noite. Hoje a gente vai falar dos instrumentos cirúrgicos. Vamos ver quem tá entrando. Gente, tá chegando aí o pessoal. Hoje a live vai ser sobre os instrumentos cirúrgicos nas pequenas cirurgias. Quais que a gente deve comprar primeiro. Eu vou esclarecer todas as dúvidas aí. Eu abri uma caixinha hoje, já tem gente que teve dúvida, me perguntou aí quantos materiais tem que comprar. Teve gente que me perguntou também quais que são os essenciais, então eu vou colocar aqui tudo à mesa. Já abri umas caixinhas aqui, que inclusive essas caixinhas eu nem tô usando mais, eu vou usar só para dar aula agora. Agora esses instrumentos aqui já estão meio arranhadinhos, já estão um pouquinho gastos, então eles vão ficar só para aula mesmo. Então vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Luma Bering, sou médica cirurgiã geral. Eu ensino médicos a dominarem as pequenas cirurgias, mesmo começando do zero. Mesmo se não tiver entrado em nenhuma cirurgia, mesmo se não tiver passado muito bem pelo internato da cirurgia aí na época da faculdade, mesmo para os médicos aí que estão na residência e que têm dificuldade com essa parte de cirurgia, querem aprender, fazem às vezes uma residência mais voltada para a clínica e precisa aí aprender um pouco mais sobre as pequenas cirurgias. Eu sei que tem muita dermato aqui que me acompanha também. Bem-vindas aí, meninas que estão na live. Tem muita dermato que me acompanha e alega que não consegue fazer uma pequena cirurgia porque tem insegurança, tem medo. Eu convido vocês aqui a continuarem no meu perfil, que aqui eu desmistifico as pequenas cirurgias e eu ensino as pequenas cirurgias de um modo mais democrático, de um modo que todos aprendam sem dificuldades, e se tiver dificuldade também é só entrar em contato comigo. Então vamos lá. Os instrumentos cirúrgicos, eu sei que existem muitos aí no mercado, muitos tipos de instrumentos cirúrgicos para cada tipo de cirurgia, mas o foco aqui hoje que eu vou ensinar são os instrumentos básicos para as pequenas cirurgias. Não vou falar de instrumentos que a gente usa para laparotomia, quando usava na cirurgia geral, não vou falar nada disso. Vou falar de uma maneira didática que todos entendam aqui, que estão aqui presentes. Então vamos lá, quando a gente pensa numa cirurgia, a gente pensa nas etapas dela, não é? Então, eu resolvi separar didaticamente aqui os instrumentos para que fique mais fácil de guardar na sua cabeça, de acordo com as etapas ali da cirurgia. Quando você põe o paciente na mesa para fazer uma cirurgia, você tem que lembrar de todas as etapas, e nisso você já tem que organizar os seus instrumentos para você fazer cada etapa da cirurgia. Vamos começar então, quando a gente põe o paciente, pode ser no consultório, pode ser no centro cirúrgico. Quando a gente põe o paciente ali na mesa, a gente faz a degermação ali com a luva, sem ser estéril, pode ser a gente, pode ser a nossa equipe. Depois da degermação, a gente faz a colocação dos campos,
Desculpa. Depois da germação, a gente faz a antisepsia e depois a colocação dos campos estéreis. Então, na etapa da antisepsia, a gente vai precisar utilizar, por exemplo, uma pinça para fazer antisepsia. Porque quem faz a antisepsia somos nós, cirurgiões, não é quem está de fora com luva de procedimento. Ou pode ser também alguém que estiver instrumentando para você com a luva estéreo dentro do campo com você, pode fazer também antisepsia. E essa pessoa, ou você, ou quem seja, que estiver com a luva estéreo, vai precisar de utilizar uma pinça. Espera aí que eu tô... Ah, tá aqui. A gente vai precisar de utilizar uma pinça que faça uma boa pressão na gaze sem estragar a pinça, tá? Essa pinça aqui, ela é a PEAN, tá? Eu gosto de fazer antisepsia com ela, mas também você pode utilizar a Foester. Eu já até deixei aqui a Foester, eu não tenho ela, tá? Eu utilizo a PEAN, mas a Foester é uma excelente... eu vou colocar aqui pra vocês verem, é um excelente instrumento, tá? Gente, eu tenho dificuldades com tecnologia, tá? Desculpem a demora. Essa aqui é a pinça Foester. A gente pode utilizar ela também. Inclusive, na cirurgia geral, a gente utiliza muito. O pessoal da gineco também utiliza bastante. É uma pinça excelente pra gente fazer antisepsia. Tanto ela quanto a PEAN, elas têm aqui toda uma estrutura que facilita a pressão aqui de gaze pra gente fazer aquele chumacinho, para fazer a antisepsia, para pintar, né, a região em que a gente vai operar o paciente. Então, por favor, tem gente que utiliza pinças que não são para essa função, como, por exemplo, eu já vou até adiantar aqui uma pinça que eu vou mostrar ela daqui a pouco de novo, mas tem gente que usa a pinça Kelly curva ou a Kelly reta para fazer a antisepsia. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu já vi isso em centro cirúrgico, já vi, por isso que pinça em centro cirúrgico estraga fácil, porque às vezes as pessoas usam errado, coloca gaze aqui nessa pontinha aqui da Kelly. Gente, não pode fazer isso. Você colocar a gaze aqui, daqui a um tempo, a função dela aqui de ajudar aqui na hemostasia, pra gente pinçar ali um vasinho pra fazer a hemostasia na hora ali quando tem um sangramento, né? Quando pega algum vaso, quando a gente vai utilizar ela não tem uma pressão boa pra utilizar em tecidos delicados. Por quê? Você já largou ela, já estragou ela fazendo antisepsia de maneira incorreta. Tá? Então, ficou aqui a pinça da antisepsia, eu utilizo a PEAN, mas pode ser a Foester também, tá? A gente também pode utilizar o Bacaus. Eu não gosto muito de usar o Bacaus para fazer antisepsia, porque essa garrinha aqui da ponta dele é muito pontuda aqui mesmo, sabe? Ela pode até machucar a gente na hora de, sem querer ali, colocar gás e sem querer machucar o dedo, sair pressando o dedo, tá? Então eu não gosto muito dela, mas quando não tem a PEAN para eu fazer, às vezes tá lá esterilizando, tem muito paciente no dia, eu utilizo com muito cuidado a pinça aqui, o Bacaus. O Bacaus é bom para centro cirúrgico quando a gente está colocando campos, aqueles campos de pano, né? Então eles ajudam, o Bacaus ajuda a prender o pano, ele tem uma função boa para isso. Mas é um instrumento também que você pode ter no seu consultório. Não é imprescindível quanto essa pinça aqui que eu falei da antisepsia. Mas se você puder ter pelo menos um Bacaus para ficar aí na retaguarda de antisepsia quando essa estiver esterilizando, pode sim, você pode ter, tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Eu vi que entrou um pessoal aqui, tá me acompanhando, a Carolina Pinheiro falou top. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, me falam, tá? Que eu tô acelerada aqui, que eu sou a pessoa mais acelerada. Então, vamos lá, a gente falou aqui da antisepsia. Eu acho legal a gente ter uma cubinha, tá? Não é obrigatório, mas eu gosto muito de ter a cubinha para antisepsia. A gente pode colocar as gases aqui com a clorexidina alcoólica para as gases para ficar aqui já montadinhas, para a gente só fazer a pressão na gase e fazer a antisepsia, jogar fora a gase, pegar a próxima e continuar a antisepsia. Então eu gosto muito de ter uma cubinha, tá?
Também, se você tiver baixo orçamento, prefira comprar os instrumentos que eu falei que são imprescindíveis. Mas uma cubinha dessa aqui, se você procurar na internet, também não é tão cara, tá? Essa minha aqui, se eu não me engano, na época ela custou em torno de R$30 ou algo assim, mas são peças muito boas, tá? São coisas excelentes. Então vamos continuar. Eu tava falando da antisepsia. Outra coisa também que eu acho importante, não tem a ver com a antisepsia, mas que eu acho importante é o estojinho, a gente ter o estojinho para guardar os instrumentos, tá? O estojinho, ele é bom para não ficar os instrumentos todos soltos em grau cirúrgico. Eu uso grau cirúrgico, ok, uso, mas não... eu não gosto de deixar todos os instrumentos avulsos no grau cirúrgico. Às vezes é bom colocar a bandejinha aqui, você identificar a bandeja de pequenas cirurgias, com todos os instrumentos necessários, imprescindíveis, que eu vou falar aqui, né, ao longo da live. Então, você guarda os instrumentos aqui e montou o seu kitzinho das pequenas cirurgias, tá? A gente, então, falou disso, né, da antisepsia. Agora, finalmente, a gente vai para uma parte aí da cirurgia, que é a próxima etapa, a diérese. O que é a diérese? É você fazer o corte, né? Entre aspas, é a primeira etapa da cirurgia. Você já fez a antisepsia, anestesiou ali no local? Agora você vai fazer o corte. Você vai pegar uma lâmina fria, né? O bisturi, e vai montar ele no porta-lâmina. Esse porta-lâmina aqui, ele é o número 3, tá? Eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês. Ele tem um que tem, identificando aqui, ó, tem um 3zinho aqui, número 3. Por quê? Nas pequenas cirurgias, a gente não utiliza porta-lâminas número 4. Então, cuidado na hora de comprar. A pessoa vai comprar, comprei o porta-lâmina. Quando foi ver, chegou o 4. O 4, ele é para cirurgia geral, cirurgias maiores, que a gente usa a lâmina 20, a 22, isso aí é para laparotomia e outros tipos de cirurgia. No nosso contexto das pequenas cirurgias, essa lâmina, cabo aqui, número 3, ele vai se encaixar tanto tá dando para ver aí, gente? Tanto na lâmina 11, que principalmente eu gosto de usar para cirurgia ungueal, gosto de usar também para cirurgia de lobuloplastia de orelha, e a lâmina 15 aqui, que é a nossa campeã de uso nas pequenas cirurgias, além da 11. Essas aqui são as lâminas imprescindíveis que você tem que ter para fazer as suas incisões, tá? Então, tenha pelo menos uma caixinha dela aí para encaixar no porta-lâminas número 3. Aqui, ó, tem um 3zinho aqui, ó. Quando você for comprar, presta atenção, não é a 4, ok? Ficou alguma dúvida aí? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? A gente viu, então, o primeiro instrumento que é imprescindível para a diérese, tá? A diérese também, a gente utiliza tesouras. A gente utiliza, por exemplo, uma tesoura muito comum nas pequenas cirurgias, é a tesourinha aqui de íris, tá? A tesoura de íris, ela é essencial pra gente, tá? Aí no conjuntinho da diérese, essencial. Não sei se dá pra ver, ela é curva, tá vendo? Essa minha aqui é curva, tem a pontinha curva, e ela não é pra cortar fio, ela é pra fazer dissecção, ela é pra dissecar estruturas bem delicadinhas, é pra quando a gente tá fazendo ali a diérese mesmo. Por exemplo, a gente tá fazendo um cisto epidérmico pequeno, a gente incisou ali, tá separando, descolando ali o cisto da pele, a gente vai utilizar a tesoura de íris pequena curva, tá? Ela é bem pequenininha, bem delicadinha. É uma tesoura que dá pra gente fazer shaving, tá? Dá pra fazer exéreas de DPN, que são aquelas pintinhas pequenas que muitos pacientes têm aí. Então, no shaving, ela é excelente. É uma tesoura que você não pode deixar de ter. Ela é boa pra gente fazer também chantelasma, às vezes tem um chantelasma bem pequenininho, a gente faz quase que um shave ali também com ela, então ela é imprescindível. A íris, tesoura de íris reta, eu tenho aqui, às vezes, para substituir algumas íris curvas aqui que estão esterilizando, mas eu não acho ela tão essencial quanto a íris curva, tá? Inclusive, tem cirurgiões que gostam de fazer pequenas cirurgias com esse tipo de tesoura mais delicadinha, e aproveita também e usa a tesoura de íris reta
para cortar fio. Eu não gosto de cortar fio, nem assim, a não ser que eu separe essa tesoura aqui, marque ela única e exclusivamente para cortar fio. Quando a gente corta fio, estrutura, que não é pele, a gente acaba com a durabilidade da tesoura, tá? A gente, com essa tesourinha de íris aqui, se a gente utilizar muito para ficar cortando fio, corta gás, corta micropore, a vida útil dela vai, né, diminuir bastante. Então, você pode ter, claro, igual eu falei, essa tesourinha aqui de íris, por exemplo, é uma tesourinha reta que eu gosto de usar para cortar fio fininho, às vezes um nylon 6/0 ali durante um chantelasma, né, alguma cirurgia na pálpebra. Então eu utilizo ela só para cortar fio. Essa daqui é de cortar fio, a minha, entendeu? Então não importa se ela tiver mais ceguinha aí para cortar estruturas, né, pele, porque eu não utilizo ela mais para pele, eu utilizo ela só para cortar fio, tá? A tesoura de maio reta que eu utilizo para cortar é imprescindível, que eu utilizo para cortar fio mais grosseiro, utilizo para cortar gaze, tá? Micropore, quando você vai fazer o curativo, não é para você chegar com uma tesourinha de íris curva, bem bonitinha, que tá com a ponta ótima, e cortar o fio com ela. Você vai cortar com uma tesoura grosseira que você separou para esse tipo de coisa. Então tenha pelo menos uma tesoura dessa aqui para cortar seus materiais aí de curativo, tá? Essa daqui é excelente. Tendo uma só tá ótimo. Você pode ter uma Medicine Ball reta também, que é essa daqui. Eu uso também para cortar fio, tá? Eu não uso para tecidos nem nada disso. Eu uso para cortar fio, principalmente os fios mais grosseiros. Então ela já tá até um pouquinho mais cega mesmo, mas excelente nesse contexto aí, tá? Tenha uma ou maio, tesoura de maio mais grosseira, ou uma Medicine Ball, tá bem servido, tá? Então, recapitulando aqui, faltou só eu falar uma tesourinha. Essa tesourinha aqui, eu conheci ela num lugar que eu trabalho, que muito tempo atrás eu achava que era só o pessoal da oftalmo que usava ela, porque ela era da oftalmo e deixavam depois pra gente das pequenas cirurgias para fazer as nossas pequenas cirurgias, porque ela perde o corte muito rápido pra oftalmo. Então, a gente utiliza bastante, a tesourinha, não sei se tá dando pra ver, porque a iluminação aí tá meio ruim, mas essa tesourinha aqui, ela é bem delicada, ela é ótima pra fazer shaving de estruturas bem delicadinhas, DPNs, às vezes uma verruguinha menor, dá pra utilizar em pálpebra, é ótimo também pra gente fazer shaving, tá? É a tesoura de Castroviejo, ou Castroviejo, como fala. Você pode ter uma pequenininha, só que a pequenininha, ela é menor que essa aqui, eu acho ela muito delicada, ela é mais para oftalmo mesmo, ela tem umas que vem com um serrilhadinho aqui na ponta, mas essa aqui cabe muito bem, ela é o tamanho médio, tá? Pra gente que faz pequenas cirurgias, ela tá ótima. A grande eu já não gosto, que eu acho ela muito grosseira. Então, quando eu fui comprar na internet uma dessa daqui, inclusive foi essa, eu peguei de tamanho médio, tá? A pontinha dela é bem fininha, ela é ótima pra gente fazer os shaves. Então, recapitulando aqui os instrumentos da diérese, você vai ter, para quem primeiro, né, quer ter um kit só, para quem tem baixo orçamento. Então, cada kit você vai colocar uma lâmina, um porta-lâminas número 3, tá? Uma tesoura de cortar fio e uma tesourinha de íris para dissecar tecido, de íris curva, para fazer também seu shaving, tá? Como eu expliquei. Ok? Agora a gente acabou a parte da diérese. Quero saber se alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso. Se tiver, pode me falar aqui, tá bom? Acabou a parte da diérese, a gente vai para a parte da hemostasia. Inclusive, a gente coloca na mesa de cirurgia, até também no consultório, a gente tem que colocar os instrumentos separados. Eu aprendi na minha residência que a gente colocasse os instrumentos de diérese, hemostasia e síntese em sentido anti-horário, mas isso vai muito de preferência do cirurgião. Eu peguei isso e continuo fazendo isso, tanto em consultório quanto no centro cirúrgico, né? Diérese, hemostasia e síntese. Os instrumentos aí de diérese ficam mais próximos do cirurgião na mesa e a gente vai, aos poucos, né, utilizando cada instrumento lá. Então, a gente vai para a hemostasia. Eu vou falar de de duas pinças, na verdade, uma pinça essencial para hemostasia que a gente tem que ter no nosso kit
é a Kelly reta, ou a pinça Halsted, como muitas pessoas falam, ou mosquito, né? Kelly mosquito, tanto faz, tá? Eu tenho de tamanhos diferentes aqui e vou mostrar pra vocês a diferença do tamanho pequeno para esse tamanho médio, tá? É importante que você tenha no mínimo uma pro seu kit. Pra quê? Pra gente fazer tanto ali o descolamento, a gente pode utilizar, desde que seja com delicadeza, né? Utilizar essa pinça de Kelly curva. E a gente também pode fazer a apreensão de vasinhos que estão sangrando, que não estão cauterizando diretamente com o cautério. Aí o que a gente faz? A gente vem com a ponta do cautério, tá? Essa aqui é uma ponteirinha de cautério em formato de faquinha que eu tenho. A gente vem com a ponta do cautério, encosta aqui no instrumento que tá pinçando o vasinho e indiretamente ele vai cauterizar o vasinho, tá bom? É essencial você utilizar, você ter no seu kit a pinça de Kelly curva, que é a Halsted ou a Kelly mosquito, tá bom? É essencial você ter no seu kit, não dá pra ficar sem essa pinça no kit de pequenas cirurgias. Aqui a pinça de Kelly reta, na minha opinião, ela não tem tanta funcionalidade igual a Kelly curva. Ela é usada às vezes pra gente reparar uns fios. Reparar é quando a gente deixa os fios ali presos pra depois a gente dar o nó. Igual no enxerto, por exemplo, a gente faz, deixa os fios ali passados, né? A gente faz os nós, deixa os fios soltos e a gente segura eles, a pontinha deles para não se perderem, com a ponteira aqui, a ponta da Kelly reta, tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Pode perguntar, não precisa ter vergonha. Então, falei da hemostasia, vou falar também, isso aqui não é um instrumento em si, tá? Mas que eu gosto sempre de falar, é a canetinha Cautermax. Tem outras marcas aí, mas eu gostei muito dessa Cautermax. É uma canetinha muito boa pra gente ter em consultório. Inclusive também a gente pode levar ela para o centro cirúrgico, desde que a gente obedeça, né, os conceitos de asepsia para levar ela para o centro cirúrgico. Igual eu falei, a gente usa a luva, abraça ela com luva estéreo, sem contaminar, e a gente pega e faz a hemostasia com ela se precisar. Porque igual eu falei, falei várias vezes, no centro cirúrgico, às vezes a gente tem cautérios com potências muito altas, muito mais do que o BP100 da IMAR, então às vezes a gente quer fazer uma cirurgia mais delicada, então leva sempre a sua canetinha, se precisar você usa no centro cirúrgico, respeitando os conceitos de asepsia, claro. Eu vou abrir ela aqui pra vocês, a gente faz aqui, aperta esse botãozinho e espera uns segundos, ela acende, tá vendo? Ela é incandescente, eu não sei se tá dando pra ver, ela é incandescente, ó, ela acende como se fosse uma brasa, tá? E a gente não pode deixar muito tempo, muito mais do que 10 segundos ela ligada, quando a gente tá fazendo ali a cauterização, porque isso diminui a vida útil dela, tá bom? É uma ótima opção para quem não tem o cautério no consultório, né? O cautério é um investimento, é muito mais alto. Um cautério simples, por exemplo, novo, tá em torno de 5 a 15 mil, a depender da marca. Então, esse daqui, a gente comprando um kitzinho com 3, sai por R$200, embora a durabilidade seja menor. Sai por uns 200 e poucos reais. Então, para quem tá começando agora, tá montando seus kits, tá montando o primeiro kit, não vejo necessidade, quando tá começando a fazer cirurgias mais simples, de ter um cautério, se a pessoa não tiver um dinheiro alto para investimento, tá? Tô mostrando aqui de novo a ponteirinha do cautério da BP100 da IMAI. Essa daqui é uma das ponteirinhas que eu mais gosto, ela é em formato de faquinha, tá? Ela é ótima pra gente fazer as nossas pequenas cirurgias, ela é delicadinha, gosto muito dessa ponteira, a gente encaixa na canetinha e utiliza ela no cautério, tá bom? Tem essa aqui também que tá aqui comigo, que ela é igual uma agulha, ela é fininha. Ela a gente pode utilizar para lesões muito delicadinhas, que a gente fica até com medo de queimar a pele ali, que às vezes é lesão muito pequena, ou às vezes é uma verruga que a gente faz uma eletrocauterização, só com uma verruga muito pequena, a gente pode utilizar essa ponteirinha assim. Ela é bem delicada, tá? A gente usa numa potência mais baixa, porque potência mais alta até destrói essa ponta dela.
Na minha formação online, gente, Pequenas Cirurgias do Zero, eu deixo também todos os detalhes em relação a esses materiais, tá? Quem quiser entrar para a lista de espera, a gente tem o link na bio lá. Então vamos lá, já falei dos instrumentos, então para antisepsia, a pinça PEAN, falei da diérese, falei da hemostasia e agora vou falar da síntese. A síntese, o que é a síntese? É a gente fechar a ferida, né? Então a gente usa o porta-agulha e a pinça pra gente fazer ali a pressão da pele na hora de fechar, na hora de fazer a síntese. Então a gente utiliza a dente de rato, tá? A gente pode utilizar a dente de rato ou a gente pode utilizar também a pinça de Addison, tá? Com dente. Qual que é a diferença delas? A pinça de Addison, ela é melhor, tá? Ela é mais fininha aqui, ela tem uma ponteirinha mais delicada. Então, eu prefiro a pinça de Addison. Mas, o que acontece? Ela é um pouco mais cara em relação à pinça anatômica e a dente de rato. Tá? Tem também a de Addison sem dente, que ela é só serrilhadinha aqui na ponta, e tem a pinça anatômica sem dente, tá? A gente utiliza inclusive as duas também para fazer hemostasia quando não tem, às vezes não tá ali com a pinça de Kelly disponível, a pinça de Kelly curva, a gente usa essa pontinha aqui da de Addison ou da dente de rato, da anatômica, pra gente segurar o vasinho e fazer aquela cauterização indireta segurando o vasinho, tá? Quando eu comprei meus materiais primeiro, eu comprei a pinça anatômica e a dente de rato antes de comprar a pinça de Addison sem dente e a com dente, porque eu achei o valor melhor para comprar. Não achei complicado utilizar as pinças, a pinça anatômica e a dente de rato. É só a gente ter um pouco mais de delicadeza na hora de manusear elas pra a gente não provocar traumas ali na pele, principalmente em estruturas mais delicadas, tá? Que elas são pinças um pouco mais traumáticas do que essas duas aqui, que são mais delicadinhas. Eu posso colocar, então, para o seu primeiro kit, que você tenha então, resumindo, uma dente de rato, uma dente de rato ou uma de Addison com dente, tá? Uma substitui a outra, ou uma de Addison sem dente e uma anatômica, uma substitui a outra. É importante que você tenha uma de cada no seu kit, ok? Se tiver alguma dúvida aí, me avisa, tá, gente? Que eu estou indo acelerada aqui. Então, pra gente fazer a síntese, eu já mostrei as pinças de Addison, dente de rato. Agora a gente vai falar do porta-agulhas, que é o tão querido e esperado aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês três tamanhos diferentes de porta-agulhas, tá? Esse aqui é o maior de todos. Esse aqui é do meio, né? O tamanho 14, esse aqui é o 15, esse aqui é o 12 centímetros, que é o menorzinho. Eu sou apaixonada por esse de 12 centímetros. Eu acho que ele, para quem tá começando nas pequenas cirurgias, principalmente em fios mais delicadinhos, ele é ótimo, ele é bem delicado. É só a gente saber utilizar. A gente não vai pegar um desse pequenininho de 12, um porta-agulha desse, e vai usar um fio grosseiro, né? A gente não vai usar um nylon 3 zeros aqui, com aquela agulha de 3, por exemplo, aqui nessa porta-agulhas pequenininho. A gente usa no porta-agulhas maior, tá? Por isso que eu tenho um maior, um do meio e um menor. Que eu faço mais tipos de cirurgias, né? Eu faço das pequenas, das básicas até as mais avançadas. Então, eu utilizo todos esses tamanhos. Agora, para você que está começando, compra o pequenininho de 12 centímetros, você vai usar aí nas suas cirurgias de chantelasma, às vezes vai fazer um nevo que vai utilizar um nylon 5 zeros, essa pinça aqui tá perfeita para você utilizar, tá? Então, a outra coisa que eu queria chamar atenção também, as pessoas, eu não sei quem entrou depois na live, mas se você não viu, eu coloquei aqui a pinça PEAN, pra gente fazer a antisepsia, ou a pinça Foester também, de vários tamanhos, é ótimo pra gente fazer a antisepsia, tá? Isso aqui é pra gente segurar gaze, não é pra utilizar o porta-agulha pra
fazer pressão de gás. Eu já vi muita gente fazendo antisepsia, dá vontade de chorar, fazendo antisepsia com porta-agulha e fazendo antisepsia com a pinça Halsted, que é a Kelly curva, né? Kelly mosquito. Se você fizer isso, você vai acabar com as suas pinças. Aí na hora que você precisar aqui de utilizar um instrumento aqui para fazer a síntese, para segurar aqui um fio, você não vai conseguir nem a pressão de um fio, porque a pinça tá toda alargada, porque você utilizou gaze aqui para fazer antisepsia. Ó, porta-agulha não é um instrumento pra gente fazer antisepsia, tá? Por favor, isso aqui é feio e isso acaba com o seu instrumento. Então eu falei aqui dos instrumentos imprescindíveis. Todo mundo entendeu quais são, então, os utilizados na antisepsia, na diérese, na hemostasia, na síntese. Agora eu vou falar, além disso, dos instrumentos aqui que a gente pode utilizar. Acessórios, eles não são imprescindíveis para começar nas pequenas cirurgias, mas eles são ótimos para quem está começando, principalmente aí a fazer lobuloplastia, por exemplo, de orelha. Essa pinça aqui, ela é excelente, a Calásio, tá? Essa aqui é tamanho médio, a pequena é muito pequenininha e a grande é muito grosseira. Essa pinça aqui a gente utiliza para prender aqui o lóbulo da orelha e para expor a fenda na hora da gente fazer a lobuloplastia. Então é uma pinça excelente para a gente utilizar, tá? Recomendo que a gente tenha. Não é imprescindível a princípio, mas é uma pinça de ótima utilidade aí nas pequenas cirurgias. Agora eu vou mostrar também um instrumento aqui que eu sempre falo, principalmente o pessoal da dermato gosta muito. Qual o nome de qual, Ellen, que você tá falando? Essa daqui? A Ellen perguntou qual o nome. Deve ser essa, né? A pinça Calásio, tá? Calásio. Essa daqui é de tamanho médio que eu utilizo, ok? A de tamanho pequeno é muito pequena, não recomendo, ela é bem pequenininha. E a de tamanho maior que tem aí dos fornecedores, eu acho ela muito grande, já utilizei, não gosto dela, tá? Calásio, tá? É só você procurar na internet aí que você vai achar. Vou ver se eu consigo aqui achar pra você, peraí. Pinça Calásio. Aí você vai achar nessas lojas aí online, aí achei, você vai achar nessa Ross, tem várias lojas aí ótimas para comprar, tem fornecedores inclusive, tá? Eu falo isso na formação também, tem fornecedores aí da Amazon, da Shopee, tem muitas cirúrgicas aí competentes, tem muitos fornecedores competentes nessas plataformas, tá? Eu não estou incentivando você comprar coisa ruim, coisa sem qualidade, claro que não. Por isso que você tem que olhar lá na descrição, mandar uma mensagem para o fornecedor, perguntar se o que você está querendo é aquilo ali mesmo, perguntar da durabilidade dos materiais, tá? Sempre compre materiais que sejam materiais adequados, de aço, tungstênio, tem vários materiais aí bons, mas tem material aí de plástico, de coisa meio assim, que você compra, você vê na hora que aquilo não tem, não vai ter uma durabilidade boa. Tá? Eu vou achar aqui, eu achei a Calásio aqui só pra te mostrar, interrompendo aqui, tá? Pinça Calásio, é porque no vídeo não deu muito bem pra ver, na hora que eu mostrei, essa pinça aqui, tá bom? Calásio, tá? Vamos lá, então, gente, eu tenho dificuldade com isso, internet. Então, o que eu tava falando? A gente tem os fornecedores aí, Shopee, Amazon, tem vários lugares que tem cirúrgicas sérias que revendem nessas plataformas. O que vocês têm que saber é se na descrição ali tá constando o que tá na foto, porque tem coisa que tá na foto que às vezes você vai ver na descrição não às vezes você vê na descrição um tamanho que não tá adequado, igual essa pinça aqui, esse instrumento aqui que eu falei de diérese, o porta-lâmina, tem gente que coloca ele lá na ilustração, aí quem não vê a descrição vai lá e compra o número 4, que tá errado, tem que ser o número 3, pra gente colocar aqui lâmina 15 e lâmina 11. Tá? Obrigada, Ellen, né? Obrigada, viu? Continua acompanhando aqui. A formação é excelente, tá? Você não
não vai perder nada, ela é uma formação muito completa. Lá eu ensino muita coisa, além ainda das pequenas cirurgias, além de técnica, né? Eu ensino como a gente montar consultório, como a gente montar consultório portátil, que eu falo, que é quando a gente atende em coworking, quando a gente tem baixa renda para começar, a gente vai subindo escadinhas com muito planejamento. E a formação ensina isso aí também, a você montar seus POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, para você começar o seu consultório já treinando secretária, tá? Vale muito a pena, tá bom? Luana é minha aluna, muito bom o curso da doutora, pode fazer sem medo. Obrigada, Luana. Você é ótima. A Natália também, minha aluna, é amiga. O curso é ótimo mesmo. Faça sem medo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, os alunos também que tem qualquer dúvida, pode perguntar lá nas aulas, tá? Que eu vou responder. E se precisar, vocês mandam direct também. Então, eu tava falando aqui, vamos voltar ao punch, tá? O punch eu utilizo, o pessoal da Dermato gosta muito de utilizar. A gente utiliza para fazer biópsias incisionais, biópsias excisionais. Então, eu recomendo que você tenha o punch aí para começar. É uma pinça aqui traumática, a gente tem um cortezinho aqui, ela tem uma boquinha, né, cilíndrica, redonda. Tô falando de uma maneira bem simples de entender, tá, gente? Tô falando bem informal mesmo, para que fique o ensino aqui bem democrático, mas sugiro depois que vocês leiam sobre o assunto. Quem tá na formação, estude os PDFs que estão lá também. Então, a gente tem o punch, esse aqui é o número 6, a gente utiliza ele, eu já expliquei aqui muitas vezes, que é um instrumento excelente para a gente fazer as biópsias incisionais, exéreas de nevo, biópsias excisionais de lesões pequenas. Então, o punch é uma mão na roda. A gente utiliza ele para agilizar o nosso tempo. Em vez da gente ficar lá, por exemplo, fazendo uma incisão circular ou infuso, que ia demorar um pouquinho mais, ainda mais para quem está começando, tá no consultório aí, tem que agilizar o tempo. Às vezes demora mais para ter aquela destreza ali com o bisturi, para fazer assim a diérese melhor. Vai utilizando o punch aí como carro-chefe dos seus instrumentos, para depois você ir concomitantemente, né? Depois não, concomitantemente, você vai treinando a destreza aí na lâmina, a fazer a diérese direitinho, tá? Recomendo bastante vocês utilizarem esse instrumento. Inclusive, já fiz até uma imersão sobre isso, já mostrei como que funciona o punch na prática, tá? Esse aqui é um punch descartável, mas essa marca aqui me permitiu fazer reesterilizações. Esse aqui tá esterilizado, eu não abri ele ainda, que é um kit novo que eu comprei. Eu tô comprando agora sempre dessa marca. Tem a marca também Coplast, que ela é um pouco mais cara, mas ela é muito boa também. Igual essa aqui, o plástico é rígido, é muito bom e não derrete na hora da esterilização. Para você ter uma ideia, essa marca aqui, eu já utilizei esse punch aqui, um outro aí de uma leva que eu comprei, eu utilizei bastante, demorou muito tempo para perder o corte, tá? Então, vale muito a pena. Custou um kit, acho que com 5, custou em torno de R$ 120, tá? Chegou direitinho, comprei de um fornecedor da Amazon. Essa marca aqui, Ellen, eu nunca tinha comprado dela, tá? É uma marca japonesa que é uma tal de Medical, mas ela vem com uns negócios em japonês aqui. Eu comprei, inclusive, achando que era da Coplast. Comprei no Mercado Livre, olhei a descrição, tava escrito Coplast, tudo. Na hora que chegou essa daqui, eu fiquei brava, entrei em contato com o fornecedor, falei que eu queria devolver. Aí acabou que eu falei, não, vou usar ela, vou testar. Fiz até uma caixinha no dia, uma enquete nos stories. Teve uma aluna que falou que usa da Coplast, que nunca utilizou essa daqui. Aí eu fui e falei, vamos testar essa daqui. Aí eu testei ela, gente, eu achei ótima, a durabilidade dela é tão excelente quanto a da Coplast, tá? O fornecedor tinha falado isso comigo, que ela estava substituindo a da Coplast, que a Coplast estava em falta. Então,
Comprei ela, adorei, tá? Eu só repeti a compra lá. Um punch aqui, esse aqui é de 6 milímetros, tá? Vem especificado aqui. Eu gosto muito do de 6 milímetros porque ele é o que eu mais utilizo no meu dia a dia, tá? Principalmente para biópsias excisionais, até incisional também, dependendo do tipo de lesão, dá para fazer, tá? O importante é a gente ter a técnica, fazer tudo certinho, que o tamanho do punch às vezes nem influencia tanto assim na biópsia incisional. Mas se você for comprar, compra os 5, os 6, do 4 até o 6 tá ótimo, que você achar lá de um valor melhor e que te atenda, que não seja um plástico que derrete para reesterilizar, tá ótimo. Eu não gosto de utilizar o punch, aquele que é todo de metal, que não tem o plástico, que é aquele que é o reesterilizável. Por que eu não gosto? Porque você tem que ter um amolador de punch, porque na hora que ele perde o corte, assim, que é natural, vai perdendo com o tempo, não tem como a gente jogar fora, né? É um instrumento que é para ter uma durabilidade maior. Então, ele tem um amolador. Tem alguns centros cirúrgicos que tem amolador, e se você tiver no consultório, ok, mas aí é mais outro instrumento para você comprar, para você amolar. Então, eu não gosto. Eu prefiro o descartável, eu acho excelente. Outra coisa que eu ia falar também sobre descartável, o porta-lâminas, o porta-lâminas tem algumas fábricas que já estão fazendo, já fazem há muito tempo, porta-lâmina todo de plástico, todo descartável. Esse porta-lâmina também é ótimo, inclusive eu passei minha residência inteira de cirurgia geral lá no hospital que eu fazia na FEMIG, eles forneciam só a lâmina descartável e a gente utilizava ela, é perfeita também. Ela vem com essa ponteirinha aqui da lâmina 15 normal e da 11, a gente utiliza uma vez e joga fora. Tem algumas marcas que são reesterilizáveis, mas eu nunca vi reesterilizar, nunca vi em lugar nenhum reesterilizar essa lâmina descartável. Agora o punch eu já vi várias vezes em vários locais reesterilizar o punch descartável, tá bom? Eu gostaria aí de perguntar se vocês têm alguma dúvida. A Ellen estava cheia de dúvida, né? As meninas estão aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, tá bom? Vou recapitular aqui, que a live já tá ficando bem longa, já tá ficando mais tarde, né? Então vamos recapitular aí para vocês fixarem. E não preocupa agora em anotar, em ficar pensando se vai perder alguma coisa, porque depois essa live vai ficar salva lá no feed, tá bom? Então, resumindo, caixinha, eu gosto sempre de ter uma, tá? Uma ou outra, essa daqui tanto faz, essas duas aqui quando eu comprei na mesma época, gostei muito. Cabem os instrumentos mais delicadinhos das pequenas cirurgias, são fáceis aqui de carregar, tá? Então são muito boas, principalmente para quem trabalha em coworking aí, tem que carregar material para lá e para cá, é melhor. Eu esqueci de mostrar aqui para você, gente, fui distraindo, esqueci. Essa bandejinha aqui, eu tenho mais umas 3 dela. Tem umas que eu já uso no consultório, tá lá esterilizando. Essa bandejinha aqui é ótima, tá? Pra gente fazer cirurgias aí ungueais, quando a gente põe um campinho por cima, o paciente fica com a mão em uma superfície rígida. Eu acho ela excelente pra gente colocar também os instrumentos quando não tem a caixinha, quando a caixinha tá esterilizando. A gente usa ela, coloca o instrumento aqui, põe o grau cirúrgico, tá estéreo, tá montado o seu kitzinho. Gosto muito, eu sugiro que você tenha pelo menos uma dessa para começar. Então, sobre as caixinhas são essas, tá? Ou essa furadinha ou essa lisa, tanto faz, tá? Não tem problema a gente usar qualquer uma delas. A cubinha pra gente fazer a antisepsia com a pinça da antisepsia, ok? A gente saiu da parte da antisepsia, vamos para a parte da diérese. Cabo número 3, cabo de bisturi número 3, para utilizar as lâminas 15 e 11. Tenha pelo menos uma caixinha da 15 e da 11, tá? Essas aqui, obviamente, são descartáveis, vão para o lixo depois utilizadas. Elas encaixam aqui no porta-lâminas número 3, tá? Falei sobre a tesoura de cortar gaze, cortar micropore, cortar fio, tá bom? Essa daqui é a tesoura de maio, uma tesoura mais grosseira, maior, que eu utilizo para cortar fio, tá bom? Tesourinha de íris para diérese, íris curva, pequenininha, delicada, ok? Já expliquei, estamos só recapitulando agora. Para quem chegou agora na live,
eu tô recapitulando os instrumentos que a gente utiliza de acordo com cada etapa aí da cirurgia. A gente tem agora na hemostasia a pinça Halsted ou a Kelly curva ou pinça Kelly mosquito, tá bom? Essa daqui é o tamanho menor, ela é bem prática pra gente utilizar aí pra fazer hemostasia, pra fazer a gente prender o vasinho pra fazer a cauterização indireta, tá bom? Então, hemostasia, já falei também do cautériozinho canetinha, para quem não tem o cautério propriamente dito, né, aquele cautério que a gente usa tanto em consultório quanto em centro cirúrgico, a canetinha faz uma função excelente de substituta aí para cirurgias pequenas. Exéreses de nevos, para eletrocauterização de verrugas, que a gente faz a cauterização diretamente. A gente, às vezes, em algumas biópsias excisionais, não recomendo utilizar ela para câncer de pele assim maior, porque são cirurgias que sangram mais, que você tem, às vezes, que até ligar vaso, tem que ter uma potência maior no cautério para cauterizar. Então, não recomendo. Isso aqui é para cirurgia de consultório, cirurgia simples, cirurgia aí que você não vai gastar muito tempo, que você faz ali, por exemplo, cauterização de hemangioma rubi, nevo rubi, né, aqueles hemangioma senis. Então, a gente utiliza ela em cirurgias pequenas, tá? Não vai me utilizar isso aqui em lipoma grande, em câncer de pele, que você tem que rodar retalho, pelo amor de Deus. Não é para levar. Agora, a minha recomendação, igual eu expliquei, é você levar ela para o centro cirúrgico. Ela quebra um galho, tá? Eu vou mostrar aqui a caixinha para vocês verem, que aí fica mais fácil de ver. Ela vem nessa caixinha. A que eu gosto de comprar é com 3, porque o valor fica melhor quando compra 3. Esse material aqui é estéreo, tá? Ele vem, quando você abre ele tá nesse grauzinho cirúrgico aqui, esterilizado. Geralmente, quando vou pro centro cirúrgico, eu já prefiro levar ela assim, que aí eu já deixo já para operar já na mesa, pra gente utilizar caso precise. Porque, igual eu expliquei, tem alguns locais que tem cautérios muito potentes, tem cautérios que causam até queimadura, às vezes, na pele, quando às vezes a gente utiliza errado. Então, é perigoso. Às vezes, é melhor a gente estar com a canetinha ali mais delicada, mesmo em cirurgias maiores, mas não quer dizer que você, no seu consultório, vai fazer cirurgia grande utilizando a canetinha, tá? Por favor. A Samela falou, não conhecia a caneta, vou procurar, comprar e aprender a usar. Olha só, Samela, acho que você não estava na hora que eu expliquei. Vou te explicar aqui, essa canetinha, como que ela funciona. Você vai aprender a utilizar ela agora, não vai precisar de pesquisar mais. Você vai utilizar, então, em cirurgias pequenas, tá? Já ficou aí ok na cabeça de vocês que não é para utilizar em cirurgia grande. Você vai ligar aqui, vai ligar nesse botãozinho, essa caneta dessa marca, é dessa forma que funciona, tá? Cauter Max. Você liga esse botãozinho até uma válvula aqui que você aperta, tá? Apertou, daí uns segundos ela fica incandescente, tá vendo aí, Samela? Ela fica incandescente e aí sai até uma fumacinha. Você utiliza ela onde você quer cauterizar e não pressiona de novo o botão. Espera um pouquinho ela dar uma esfriadinha, porque na orientação do fabricante, ele fala que se você utilizar mais de 10 segundos toda a aplicação, a durabilidade dela diminui. Então, você vai contar mais ou menos 10 segundos, ó. Vou lá, ligou. Tô querendo cauterizar? Fui lá no vaso, cauterizei. Ok? Não ultrapassa mais de 10 segundos com ela usada. Igual eu tô falando aqui, já deve ter dado uns 7, 8 segundos. Despressionei. Nem existe essa palavra, né? Soltei. Tava pressionada, soltei, ok? Essa canetinha, ela é auto-esterilizável. Essa ponta aqui, não precisa da gente levar ela como todo para autoclave, segundo o fabricante. Essa pontinha aqui, ela é auto-esterilizável. Mas o que acontece? Quando a gente não está com ela aqui no grau cirúrgico, né? Quando a gente pega ela estéreo para utilizar, quando ela tá dessa forma, a gente vai utilizar no centro cirúrgico ou no consultório, respeitando as regras de asepsia. A gente não pode simplesmente pegar isso aqui com uma luva estéreo, sendo que isso aqui tá
tá tudo contaminado, né? Por mais que a gente passe, às vezes queira passar, igual eu coloco aqui a clorexidina alcoólica em volta para dar uma limpada, a gente não pode pegar e ficar com a luva estéreo. Ai, desculpa, gente, peraí. A gente não pode pegar, ficar com a luva estéreo aqui, pegando na superfície contaminada. Mas o Ramon falou aqui, estou amando essa aula, Deus do céu, que bom, Ramon. Meu objetivo aqui nessa aula é ensinar de uma forma que a gente desmistifique isso, para que todos entendam, para que seja democrática e o entendimento das pequenas cirurgias, para que não seja só, às vezes, de uma especialidade seleta ou de um grupo seleto. Não, aqui todo mundo é médico, né? Então todo mundo está apto a fazer pequenas cirurgias. Obrigada pelo elogio. Mas como eu estava falando aqui, o que a gente faz para resolver o problema da asepsia aqui nesse caso da canetinha? A gente pede já desde o início, quando a gente está começando a montar os materiais, a gente já pede a equipe para pegar uma luva estéreo. Para quê? A gente pega a luva estéreo, corta uma parte do dedo lá que corresponde onde a gente quer colocar a caneta. A gente abraça a caneta com a luva estéreo. A gente corta a ponta do dedo que vai encaixar aqui, tá bom? E abraça a luva estéreo. Eu não tô com uma luva aqui agora para pegar, mas depois eu demonstro para vocês. Abraçou que a luva, pega o elástico da luva, corta ele e amarra aqui, tá? Você tem que estar estéreo para fazer isso. Abraçou aqui com a luva estéreo, sua mão aqui por fora tem que estar estéreo. Então você amarra com o elástico e deixa ela no campo ali para poder fazer a cirurgia, ou se não, pede alguém da sua equipe para deixar ela ali no cantinho e te entregar na hora que você for utilizar. Eu já prefiro deixar tudo montado antes. Gente, deu para entender aqui a explicação, porque eu acho que ficou meio confuso aqui, mas quem não tiver entendido me avisa, tá bom? Como eu tava falando, então, agora a gente foi recapitular, acabou que eu agarrei de novo na hemostasia. Então a gente recapitulou as caixinhas, a pinça para fazer que bom, Samela, obrigada. A pinça pra gente fazer a antisepsia, a gente vai fazer a diérese com o porta-lâmina número 3, não é o 4. A gente vai utilizar a lâmina 15 ou lâmina 11, a depender da cirurgia. Tenha uma caixinha sempre de lâmina 15 e lâmina 11. Quem faz um volume muito grande de cirurgia tem que ter mais 15 do que 11. A gente não usa muito a 11, tá? Eu, pelo menos, aqui uso a 11 em raríssimas exceções, tá bom? A gente tendo aqui esses materiais da diérese, outro material, tesoura de cortar fio, tesoura de íris curva, cadê minha íris curva? Tá aqui, tá bom? Pequenininha pra gente fazer o shaving, essas cirurgias menos complexas. E a síntese, na síntese eu falei pra você ou utilizar uma dente de rato ou utilizar uma Addison com dente. A dente de rato é mais barata, geralmente, nas plataformas ou nos representantes aí. A dente de rato é mais barata do que a de Addison com dente. Então, se você tiver baixo orçamento, compra a dente de rato antes, depois você compra a sua Addison com dente. A Addison sem dente e a dente de rato também sem dente são importantes para a gente poder fazer, por exemplo, as nossas sínteses na hora que a gente está, às vezes, pegando mucosa, que a gente não tem que pegar com dente de rato, estruturas mais delicadinhas, tá? É importante que a gente tenha essa anatômica ou essa de Addison, sem dente, ok? Agora a gente vai finalmente para a síntese, que é o porta-agulha. Tem gente que tem um orçamento mais alto e compra o porta-agulha com vidia. A vidia ela é uma estrutura mais de reforço para aumentar a durabilidade do seu porta-agulha e para melhorar a qualidade da sua sutura, porque ela faz uma apreensão muito boa ali da agulha. Mas o que acontece? O porta-agulha com vidia, ele é muito mais caro. Ele é bem mais caro mesmo. É questão assim, 10, 20 vezes mais caro que esse aqui, que é serrilhadinho, tá? Quando eu comprei o meu, foi uns 100 e poucos, quase 200 reais, mas a qualidade dele é excelente, tá? A vidia, ela vem com um negocinho preto. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet aqui pra mostrar pra vocês. O meu não tá aqui, porta-agulha com vidia.
Vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver se eu acho que é uma... Ai, não dá pra ver direito, tá? Não dá pra ver direito não, mas a Vidia, finge que aqui tem a Vidia, tá? É um negocinho aqui pretinho que fica em volta aqui dessa pontinha do porta-agulha, de fora a fora, daqui pra cá e daqui pra cá, pra melhorar a pressão aqui da agulha. Mas ele não é um instrumento imprescindível caso você tenha baixo orçamento. Se tiver baixo orçamento, compra um porta-agulha, tá? Se tiver um orçamento um pouquinho melhor, tem um volume de cirurgia maior, compra 2 kits, 3 kits, que vai te servir muito bem. Um kit com todos esses materiais que eu falei, dá para você utilizar, por exemplo, em um dia. Aí o que você vai fazer? Você não vai marcar 1000 cirurgias num dia. Você vai marcar um procedimento de manhã e até eu dar um tempo de esterilizar, um outro procedimento à tarde. Enquanto isso, você tem as suas consultas normais. Se você não tem local para esterilizar a princípio, tem que levar para outro lugar, tem contrato às vezes com clínica, com hospital, compra, aliás, se você comprou só um kit nessa situação, marca só uma cirurgia então. E aí depois você espera esterilizar e marca outra cirurgia para outro dia, para não ficar passando aperto, correndo para lá e para cá, porque não tem material, tá bom? Então, gente, se vocês não têm mais alguma dúvida, nosso assunto aqui encerrou em relação a esses instrumentos, tá? Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e queria abrir essa parte aí agora da live para ver se alguém tem alguma dúvida, porque eu já recapitulei um monte de vezes aqui quais são as pinças, o que ficou na dúvida aí, tá? Já respondi sobre o punch, sobre a pinça Calásio também, para quem chegou agora, eu falei que é uma pinça boa pra gente ter para cirurgia de lobuloplastia de orelha. O Ramon falou, gratidão, amei sobre o punch, aliás, por tudo. Que é isso, Ramon? Gratidão a você que tá aqui na live, que gostou da aula aí dos instrumentos, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Pode perguntar, o espaço aí é de vocês, tá? O que tiver de dúvida aí, pode me falar. Vocês viram que não é nada mirabolante a gente ter, nossa, tem que ter 1000 materiais. Não. O pessoal da Dermata aí também, eu queria falar um negócio com vocês. Não precisa, a princípio, nem ter cureta, tá? Porque tem gente que acha que tem que ter 1000 materiais. Se você não tiver cureta, você pode utilizar a pontinha da lâmina 15 para poder fazer como se fosse para fazer a curetagem mesmo como se fosse uma cureta. Existe uma forma da gente utilizar a lâmina que mimetiza como se a gente estivesse fazendo uma curetagem mesmo. Então vocês podem ver que existem várias formas da gente no início, quando tem um baixo orçamento para investir, né, tem muita coisa para pagar aí, no início a gente vai comprando aos pouquinhos, vai sentindo que tá precisando de mais material, compra mais uma caixinha. E uma coisa que eu não falei, quanto que fica em média uma caixinha com os instrumentos essenciais que eu falei? Fica mais ou menos em torno de 200, 250, depende do fornecedor. Se você for comprar na internet, fica por uns 200, tá? Então depende do fornecedor. Quando você vai comprar em fornecedor independente, que vende de porta em porta, ou que já tem os seus kits já montadinhos e te entrega pronto, aí você vai pagar um valor mais alto. Você vai pagar entre 500 até R$1.000, eu já vi, tá? Com esses instrumentos que eu falei. Então é bom dar uma pesquisada mesmo, tá bom? Fica em torno de R$200, porque o último kit que eu comprei, esses dias aí, tem uns 2 meses, eu comprei quando eu abri vaga para formação online, Pequenas Cirurgias do Zero, minha formação. Então, quem entrou nas primeiras 48 horas ganhou o kitzinho o kitzinho que eu falei com todos esses instrumentos essenciais. Então eu paguei mais ou menos, a minha equipe comprou, a gente pagou mais ou menos em torno de R$200 cada kitzinho, tá? E veio com todos esses materiais que eu falei, tesoura, quem foi contemplado aí ficou muito bem servido, que a gente fez esse presente aí para quem entrou nas primeiras 48 horas. Quem falou aí que quer entrar para a formação, eu vou abrir vaga já em abril. A gente vai informar tudo aqui no perfil. Vocês podem continuar acompanhando aí, que a gente vai informar no feed, nos stories, nas lives.
E eu vou fazer uma votação em breve também, uma enquete para vocês escolherem o tema da próxima live. Toda vez que eu for fazer live, a princípio aqui, eu vou fazer uma enquetezinha para vocês próprios decidirem na enquete o que vai ser falado nas próximas lives, tá bom? Eu percebi que os instrumentos são uma dúvida muito comum. Todo dia vem alguém me pergunta no direct, aluno pergunta também. Então, é uma coisa que dá muita dúvida. E quem principalmente não teve residência de cirurgia, não passou por uma formação cirúrgica, não tem muito conhecimento desses instrumentos. Então, eu fiz essa live aqui pra gente dominar pelo menos essa parte aí do que a gente usa nas pequenas cirurgias, tá? De instrumentos. E essa live vai ficar salva. Tá bom, gente? Eu acho que essa live vai cair. Eu queria agradecer a participação de todos aqui, tá bom? Todo mundo ficou aqui, o pessoal ficou